Olá pessoal, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos tratando com relação à evolução do pensamento econômico. E hoje nossa aula vai versar sobre a teoria keynesiana. Como eu já tinha dito para vocês, Keynes ele foi um dos economistas, né, revolucionários dentro do ponto de vista da ciência econômica. Então, ele trouxe uma abordagem diferenciada em relação a tudo que a economia tinha visto e vivenciado ao longo, né, desde de Adam Smith, né, até chegar ao século XX, que foi o qual Keynes ele rompeu com a abordagem, né, das teorias que vinham sendo desenvolvidas no campo da ciência econômica até então. Então ele trouxe uma grande revolução, que nós dizemos assim, né, ao pensamento econômico. Então, Keynes ele é responsável por trazer essa nova abordagem da economia, né, da ciência econômica. E o que foi? O que trouxe, né? O que foi que Keynes trouxe de contribuição tão importante que seu nome ficou marcado na história, né, como um dos grandes economistas, né, para a compreensão, a abordagem do pensamento econômico. Primeiro vamos entender o contexto ao qual Keynes, né, teve a sua ascensão, John Maynard Keynes, né? Então ele obteve a sua ascensão por conta, né, de fatores que foram vivenciados ao longo, né, das características, das condições econômicas da realidade ao qual ele estava vivenciando. Então, Keynes, a partir de 1936, né, com o seu livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro, né, ele trouxe uma nova mudança e um novo direcionamento na abordagem da ciência econômica moderna. Então, isso é notório, todos os economistas, né, consideram isso como um marco, né, da ciência econômica como um todo. Então, Keynes, nesse seu livro, ele tratava de alguns aspectos, né, alguns problemas cruciais que eram relativos, né, com relação ao emprego e ao desemprego, em um período em que a economia mundial ela enfrentava uma das piores crises, se não a maior crise já enfrentada, né, a crise econômica, né, que foi uma crise muito profunda e abrangente, né, e pode ser considerada como uma das piores crises, né, a nível mundial, dentro do campo econômico. Então, a crise de 29, né, a crise chamada crise, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, então foi um período ao qual trouxe uma recessão mundial, né, então foi nesse contexto que Keynes ele trouxe, né, a sua nova abordagem, a sua contribuição para o campo da ciência econômica. Então, qual era o contexto encontrado por Keynes? Qual foi o contexto ao qual Keynes ele encontrou, né, ele vivenciou para que ele pudesse promover intervenções para que os países pudessem sair dessa crise, né? Então, o contexto histórico daquela crise ele estava relacionado basicamente no fato de que nas nações industriais, né, mais de 1 a cada 4 trabalhadores estavam desempregados. Então, imaginem só, dentro de um contexto mundial, né, a cada 4 trabalhadores, mais de 1 estavam desempregados. Os agricultores estavam perdendo suas terras por causa do endividamento ao qual, né, estavam passando, né, estavam sofrendo. O sistema econômico, né, estava em estagnação. Então, conforme caía a renda, né, caía também os gastos, reduzia-se os gastos. Então, o sistema econômico estava, né,
num período de estagnação e os bancos do mundo inteiro estavam fechando suas portas e provocando assim, né, sendo provocada assim, uma onda de falências. Então, esse contexto ao qual caracterizava a crise de 29 era inimaginável, né, dentro do contexto da ciência econômica ao qual estava estabelecida, né, os princípios da lei da oferta e da demanda, ao qual o mercado ele era autorregulável, ele entrava em equilíbrio. Né? Então, a mão invisível do mercado era estabelecida para promover o equilíbrio desse mercado, justamente para que não ocorresse, né, desemprego e não ocorresse essa onda, né, de estagnação econômica ao qual estava se vivenciando. Então, na verdade, essa realidade ela veio para provar, né, que existia sim uma crise de superprodução, ou seja, os países passaram a produzir e o mercado não conseguiu absorver tudo aquilo que foi produzido pelas empresas, pelas indústrias, né? E a partir daí houve uma crise, uma grande crise de superprodução. E essa crise de superprodução, né, trouxe consequências graves, como desemprego, né, falência das indústrias, porque as indústrias tinham produto no mercado, porém o mercado não conseguia absorver. As pessoas não compravam esses produtos. Tudo isso diante de uma grande, né, expansão que já vinha ocorrendo, né, ao longo dos séculos, né, da Revolução Industrial. Então, a partir daí foi colocado muito produto dentro do mercado, né, na expansão, né, da industrialização dos bens industriais, né, dos bens que eram produzidos, e a demanda não foi suficiente para estabelecer esse equilíbrio entre a demanda. Então, entre a oferta, né, a oferta e a demanda desses produtos. E a partir daí, constatou-se, né, na empiria, como eu falo para vocês, né, na realidade, que a teoria ela tem que explicar uma determinada realidade, e a partir daí o mercado, né, mostrou-se que ele não era autorregulável, ele não conseguia, né, controlar, ajustar essas leis de oferta e demanda ao qual, né, era estabelecido, era previamente estabelecido lá com os neoclássicos, né, com as ideias do equilíbrio geral, ao qual nós discutimos anteriormente. Então, o mercado não era autorregulável e, a partir daí, chegou-se à conclusão de que a oferta não foi capaz, ou não era capaz, né, naquele momento, de criar sua própria demanda. Então, dentro do contexto da ciência econômica, né, não se tinha uma teoria plausível para explicar aquele fenômeno que estava ocorrendo, porque era algo novo, algo que nunca se tinha acontecido, né, desde do surgimento da ciência econômica lá em Adam Smith, nunca se tinha presenciado uma crise mundial da forma ao qual aconteceu a crise de 29. Então, todos os países, né, estavam extremamente devastados. A economia mundial estava extremamente devastada. E aí você vai me perguntar, professora, e como estava o Brasil nesse período, né, dentro desse cenário de transformações, de crise internacional? Vocês sabem que nosso país, né, país considerado país em desenvolvimento, naquela época, né, nosso carro-chefe da nossa economia era o café. Então, nosso país, ele exportava café, era o grande carro-chefe das exportações, era o café. E o café foi fortemente abalado por essa crise de 29. Porque em um período de crise, né, os países exportadores de café deixaram de demandar o café, né, brasileiro, e houve, né, uma crise também instaurada aqui no Brasil. Então, qual foi a alternativa que o governo brasileiro utilizou, né, para conter
né, a baixa do preço do café, porque no mercado mundial o café passou a se desvalorizar, porque a procura, né, a demanda estava baixa, ninguém comprava café naquele período, ninguém estava comprando nada naquele período, a economia estava parada, estagnada. Então, aqui no contexto, né, as consequências para o contexto do nosso país, naquela época, em 1929, foi justamente a percepção do governo, juntamente com os cafeicultores, de fazer com que, né, houvesse o que nós chamamos, né, da geração de uma demanda efetiva que Keynes iria preconizar lá na frente, né? É o que nós vamos ver que Keynes estabeleceu, né? Isso lá posteriormente. Mas aqui no Brasil, vamos dizer assim que inconscientemente, né? Vamos dizer assim, não se tinha uma ideia, né, do que isso poderia acontecer, mas inconscientemente, aqui no Brasil, segundo Celso Furtado, né, Celso Furtado defende um dos grandes historiadores, né, da formação econômica do Brasil, um dos grandes economistas, né, que discutem a questão da formação econômica do Brasil, ele diz que naquele período, né, intuitivamente, o governo brasileiro utilizou algumas técnicas que Keynes iria preconizar lá na frente. Porque o governo, né, para garantir uma demanda efetiva, garantir uma renda para o país, utilizou a seguinte ferramenta, a seguinte técnica, né? Então, que para muitos pode parecer inviável, mas era uma estratégia do governo para garantir a demanda efetiva aqui no país. Ou seja, em vez de se destruir o café, deixava-se que o café, né, amadurecesse no pé, para que os trabalhadores fossem, né, colher esse café, e a partir dessa colheita, né, mantinha-se os empregos, né, e isso poderia garantir também a renda, e esses trabalhadores colhiam esse café, destinava, né, ao governo, né, a um processo, né, estabelecido, né, como um processo de armazenamento, e ali o governo recolhia aquele café e queimava o café. Então, no primeiro momento pode parecer uma barbaridade. Por que logo não queimar o café no pé? Porque aí é uma forma de gerar uma renda, uma demanda, ou seja, né, as pessoas continuavam trabalhando e a partir dali, né, garantiam a sua renda e essa renda serviria de consumo. Então, continuava a girar o dinheiro, né, o recurso na economia local. Então, foi essa a alternativa, né, foi essa a estratégia que o governo brasileiro, em 1929, utilizou para garantir, né, um mínimo, né, de geração, de movimentação de renda, né, de garantir postos de trabalho naquele período, né, nesse período de grande crise. Então, Celso Furtado, ele caracteriza isso como uma estratégia, né, que lá na frente Keynes iria preconizar para como resposta, né, à crise mundial ao qual o país estava vivendo. Mas essa percepção já tinha sido utilizada, né, por Getúlio Vargas naquela época, né, aqui no nosso país para garantir, né, a renda, e essa renda garantia a demanda efetiva dentro do mercado internacional aqui do país e também sustentar os preços do café, que estavam muito baixos por conta, né, da queda da demanda no mercado internacional.